Tire todas as crianças da sala, porém convide a sua tia, a sua avó, seu avô, seu tio. Assista esse vídeo aqui em um almoço de domingo com a família reunida, claro, sem as crianças, porque hoje a gente vai falar daqueles filmes que eles ousaram, que eles foram subversivos de certa forma, que eles falaram, não, as cenas de interatividade nós iremos fazer de fato. Sim, são cenas reais de atores e atrizes consumando os atos nesses filmes, então se prepare aí. I don't need an ambulance. I can clearly see you do. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar, sim, sobre 6 filmes polêmicos de diferentes gêneros, porque as cenas ali calientes, as cenas de envolvimento entre atores e atrizes aconteceram de verdade, tá? Foram fatos, né? Muitas vezes a gente vai comentar cada um deles, mas é aquela... Não, é para trazer a verdade, a naturalidade, a conexão daqueles personagens e por isso gravaram aquilo ali, digamos, na carne, na pele, enfim. Se você ainda não é membro aqui do canal, você já pensou em ser membro do Refúgio Cult? Participar das nossas lives aqui, VIPs, ter acesso a conteúdos que só os membros assistem, além de, claro, ajudar demais o canal a continuar aí apostando 4 vídeos por semana, link aqui na descrição, dá uma olhada lá. E o primeiro da nossa lista que sim, teve uma cena assim real, foi Brown Bunny, filme de 2003, dirigido, atuado e roteirizado, olha só, pelo Vincent Gallo, que pegou aí o sobrenome dele, o Gallo, né, digamos assim, que ele tenha mostrado ali de fato, e que Chloe Savini, que é a atriz que contracenou com ele, teve que, né, digamos assim, como é que eu posso dizer, né, teve contato com esse Gallo, assim, mais diretamente, real mesmo. Bem, o Vincent Gallo dirigiu e atuou em alguns filmes, né, com aquela vibe mais experimentalzona, cruzona, né, e assim ele faz, né, essa cena que ficou famosa muito por ter sido exibida, né, o filme foi exibido ali, teve a sua estreia nada mais e nada menos do que no Festival de Cannes, e aí você pode imaginar, o povo levantou no meio da sessão, falou que aquilo era um absurdo, como podia acontecer. Na história, o Vincent Gallo, ele faz um motociclista, né, que está prestes ali a competir, a correr, ele é atormentado por fantasmas do passado, principalmente, né, por uma mulher que ele amava muito ali, e ele vai tentar, né, aos trancos e barrancos, se relacionar com outras pessoas, porém os conflitos internos serão mais intensos e dificultarão um pouco esse processo aí também. Então tem uma cena entre a personagem da Chloe Savini, né, a atriz que inclusive já ganhou o Globo de Ouro, já foi indicada ao Oscar, né, já fez muita coisa a Chloe Savini, que ela, né, tem esse momento íntimo que, como eu disse, o Vincent Gallo bota lá o Galo para cantar. Muito se dizia depois, né, da exibição desse filme, de toda a polêmica repercussão, de que, nossa, a carreira da Chloe acabou. Pode esquecer, depois dela ter feito essa cena real. E não foi assim não, tá? Ela fez muito filme, fez série, ganhou prêmio depois desse filme aí, não com esse filme, mas por outras produções, outras obras também, tá aí até hoje fazendo muita coisa aos seus 51 anos, e ela teve em entrevista recente falando que não se arrepende nem um pouco, porque é comum as pessoas perguntarem desse filme que tem 23 anos o filme, não, e aquela cena lá e tal, ela fala, não, né, eu acreditei no filme, no projeto, deu tudo certo, ali eu tava atuando, e é isso aí, segurou o BO, e outras coisas também. Do you remember the last time I saw you? Yes. E o segundo da nossa lista, que inclusive já teve análise completa para esse filme aqui no canal, de 2015, Love, dele, Gaspar Noé, um cara que polêmica e seus trabalhos, né, o que ele já dirigiu, é envolto de várias polêmicas, é o mesmo diretor de Irreversível, para você que não reconheceu o nome até então. Então, os filmes de Gaspar Noé são considerados muito
transgressores, seja na forma como ele filma, nos temas que ele aborda e na própria violência, crueza. No caso de Love, ele não teve só uma ou duas cenas da coisa acontecendo ali para valer real. Não, foram várias, né? Digamos assim que o filme todo é composto por cenas em que os atores, ou melhor dizendo, um ator e as duas atrizes envolvidas, né? Eles realmente tiveram esse contato mais íntimo mesmo. O ator Carl Grossman faz o Murphy, que tem um relacionamento com a personagem Electra, feita pela atriz Ayumi Muyok, que de fato queria ali um relacionamento mais eletrizante, tal qual o nome da sua personagem. Por isso, eles convidam ali uma moça mais novinha ali para eles terem um relacionamento, para eles terem momentos ali com os três, você entendeu? A grande questão é quando esse envolvimento ele passa a, né, sair do controle, coisas vão acontecendo que vai mudar ali o destino daquele casal inicial. O foco do filme é isso. É o amor, é o envolvimento, é a interatividade íntima entre esses personagens e a consequência de atos, né? Coisas que podem acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa, de uma maneira muito próxima ali, que o Gaspar Noé, né, filma esses momentos e tal, sem esconder, né? São os detalhes, os ângulos e as ferramentas ali colocadas à disposição do público para, né, a visibilidade ali 100% do tempo. O Gaspar Noé já falou em mais de uma entrevista, tá? Que várias das cenas sim foram reais, algumas foram simuladas sim, mas ele nunca revelou, nunca quis revelar quais das várias cenas do filme Love foram simuladas, porque, segundo ele, isso não faz diferença, e eu acho que nem faz mesmo, né, nessa mistureba aí. E apesar de ter impressionado muita gente já esperava que o Gaspar Noé pudesse fazer um filme com cenas mais realistas, como foi nesse aqui. Please, Electra, come back to me. O terceiro filme da lista de hoje leva o nome de Ninfomaníaca. Foi dividido em duas partes, né? Dirigido por Lars von Trier, que como Gaspar Noé tem ali várias obras polêmicas, e Ninfomaníaca também temos várias cenas reais. Só que aqui um parênteses, um porém, né? Porque se, por exemplo, em Love eram os próprios atores ali que estavam fazendo o negócio, no Brawl Bunny também, aqui contrataram os dublês de corpos, né? Eles chamaram pessoas ali da indústria adulta, né? De filmes, e na edição mexeram, né? Então no momento que você vê o negócio ali acontecendo para valer, né? Que vai cavucando e etc, e vai para lá e vai para cá, sem mostrar necessariamente o rosto, né, do ator ou da atriz. Lembrando, né, no elenco tínhamos Shia LaBeouf, Charlotte Gainsbourg, até Uma Thurman tá nesse elenco aqui. Então são planos diferentes, momentos diferentes, né? Ali você tinha, né, os atores de uma forma mais superficial, não superficial, mas, né, abraços, beijos, coisa e tal, os atores e atrizes que a gente conhece, mas na hora do vamos ver lá para valer, né, foram utilizados outros atores, outros corpos. E o filme conta a história da personagem da Charlotte Gainsbourg desde a sua juventude, né, desde que ela era novinha, com esse vício, essa obsessão, né, ali de ter esse momento carnal com as pessoas, sejam em trem, sejam em becos, em qualquer lugar, todo lugar era hora, como um problema, né, como uma doença ali mesmo, e como isso afeta, impacta a vida dessa personagem. Então, tanto na primeira parte quanto na parte 2, eu confesso que eu prefiro um pouco mais a primeira parte do que a segunda parte, mas tem coisas muito interessantes nesse filme aqui, até porque elabora bastante sobre personagens, né, perturbados, personagens que têm problemas, e como aqueles problemas ali, a ninfomania dessa personagem afeta ela ali e quem está ao redor também. Sounds to me like you would like to be handled by Mr. Jerome.
O número 4, um clássico da década de 70, daqueles filmes que foram censurados e proibidos em vários países. Já fiz vídeo para ele também, dedicado aí para Calígula, de 1979, dirigido por Tinto Brass, que conta a história de Calígula, um tirano que comandou o Império Romano ali por 4 anos, e nesse comando aí do Império, rapaz, o que teve de bacanal, o que teve de coisa maluca, tirana, morte, e o povo ali nas envolvências, esquece. O cara foi capaz, inclusive, de condecorar o próprio cavalo como senador do seu império. Como Calígula, como protagonista, a gente teve o Malcolm McDowell, que também era muito conhecido ali por Laranja Mecânica, fazia outros filmes ali na década de 70. Dizem as más línguas que depois desse personagem, depois das cenas ali, de toda a coisa real acontecendo em Calígula, tenha dado uma prejudicada na carreira de Malcolm McDowell, que era um cara considerado promissor ali, que na década de 80 poderia brilhar muito ainda e tal, e o cara começou a fazer papéis menores, em filmes menos expressivos aí nos anos seguintes. E aí pode cair em várias searas. Será que foi só isso mesmo? Será que foi Calígula? Será que manchou ali a carreira do cara? Não dá para saber. Dá para saber também que tiveram outros nomes importantíssimos ali que fizeram sucesso por muitos anos depois. Peter O'Toole, que fez Lawrence da Arábia, tá no elenco. Helen Mirren, que tá aí até hoje fazendo série, fazendo filme, né? Também teve uma carreira. Então é aquilo, né? Será que foi o Calígula que manchou mesmo o Malcolm McDowell? Enfim, o que que fizeram, né? O Tinto Brass, o diretor, né, principal ali da coisa, ele filmou um filme, digamos, entre aspas, mais comedido, comportado. E aí, depois que as filmagens acabaram, colocaram outros diretores na jogada para filmar cenas extras, essas cenas sim, dos bacanal, das coisas acontecendo para valer. E aí, no filme, é aquele amontoado de gente fazendo um negócio, e é mão para lá, língua para cá, e aí o resto você já pode imaginar. E temos no corte final de Calígula várias dessas demonstrações reais ali entre figurantes, atores, atrizes, etc. Gemellis will die. You amateur. E o penúltimo da lista de hoje, de 2004, Nine Songs, ou 9 Canções. Dirigido por Michael Winterbottom, conta a história de um jovem casal que durante 12 meses eles têm o relacionamento, idas e vindas. São duas pessoas que gostam muito de música, né? Então vem aí do título Nine Songs, né? Músicas essas que são intercaladas ali, enquanto tem as músicas ao vivo e tal, com as cenas, sim, do ator e da atriz, né? Dando aquela interagida mais intimista. Um filme britânico que é considerado até hoje, se não um dos filmes mais explícitos, mais crus aí em relação a essa temática. Margot Steele e Kira O'Brien, né, o casal em questão, no caso a atriz e o ator, eles fazem praticamente de tudo no filme, inclusive, digamos assim, nós estamos falando de música, vamos falar de tocar o chocalho, só que no caso com as pernas ali, com os pés, melhor dizendo, com as pernas seria meio difícil, mas com os pés, entre várias outras coisas mais, tá? Esse aqui ainda não tem análise só para ele no canal, pra gente adentrar mais a estrutura do filme, história, personagens, etc. Você quer? Você acha que vale a pena? Os que eu ainda não fiz análise só para eles, você quer ver? Pra quê que você quer ver análise só para eles? Pra ver com o tio, com a tia no churrasco de domingo? Sometimes you have to have faith in people. E o último da lista, mas não menos polêmico, provocativo, controverso e também proibido em alguns lugares, é Pink Flamingo, de 1972, dirigido por John Waters. Sim, esse aqui eu já indiquei, já fiz análise. Filme protagonizado pela Divine, filme que tem aquela estética crua, aquela estética que é pra
parecer uma coisa suja, porca, porque a temática do filme é assim e várias das cenas são reais, não só a cena ali, né, mais íntimas, como também cenas grotescas que uma cena em específico que eu vou mencionar já já. Mas a Divine faz ali a personagem que quer ser considerada, quer ter o título da mais repugnante da história ali nos Estados Unidos, etc. Só que tem um casal que quer ser mais repugnante que a Divine e a família dela. Então vira uma guerra de repugnância, né? É a primeira guerra mundial da maior nojeira que se possa ter. O que é isso, Lucas? É rebeldia. É bater nos outros, é comer, né, barrão, etc, etc, né? E a Divine, ela vai fazer tudo do pior para provar que ela é a pior e para, né, pro próprio filme em si ser controverso e transgressor. Por exemplo, tem o personagem lá do filho dela e tal, eles invadem uma casa, começam a quebrar tudo, até que a personagem da Divine começa, né, a, digamos ali, né, no personagem, lembra da conexão que eles têm, né, família, blá, 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 começa ali a tocar o chocalho, né, enfim. Só que, né, isso acontece de verdade, Divine fez isso mesmo, só que tem uma outra coisa de verdade que pra mim enfim, que um cachorrinho no final do filme faz ali um cocôzinho tal na calçada, Divine vai lá direto, já cata e já faz o quê? Simplesmente degusta ali diante da câmera. Não são só esses momentos, mas tensos pesados aí no filme, mas talvez estejam entre os mais lembrados e mais marcantes. Eu não podia deixar de mencionar Pink Flamingos, tanto na coisa ali do intimismo, como também na coisa do cocosismo. Bem, meus amigos, é isso. 6 filmes com cenas reais mesmo, né? Aí você, se quiser ir atrás, fica por sua conta e risco, mas já fica avisado. Vocês acham que é um exagero, né? Ah, não, Lucas, tem tantas formas, né? Um bom diretor, ele consegue filmar assim uma cena mais íntima, sem taranã, né? É uma discussão que já acontece há muitas décadas, né? É necessário essas cenas entre personagens e tal. Eu, falando a minha opinião, caso o contexto do filme peça seja uma cena que vai criar um vínculo ali, não necessariamente que precise ser real, e acho que isso acaba sendo, na maioria dos casos, mais para chamar a atenção mesmo, mas entre os personagens, que seja simulado, enfim, por que não, né? Faz parte da vida, pode fazer parte daquele contexto, da história, do envolvimento dos personagens, etc, como eu disse antes, né? Mas diga aqui nos comentários o que você acha, e você se lembra de algum outro título que também tem essa alcunha desse realismo todo aí escancarado em tela? Deixa aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult também e se torne membro do canal, claro, se você quiser e puder, link tá aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.